Então, olha só, nós estamos no finalzinho da parte de LP, tá? A última aula sobre paralelismo dentro do processador. Então, a gente está finalizando com um conteúdo. Até depois vocês vão ver que eu coloquei esse material para vocês, é um material com um formato diferente, não é do mesmo, não são os slides do livro, são os slides que eu uso na disciplina da graduação, para ensinar essa parte do conteúdo. Aí os slides são em português, e porque eu achei que do livro, esse tópico aqui no livro, tem acho que 2 ou 3 slides só e bem resumido. E aí eu preferi colocar os meus slides, mesmo eles sendo da graduação, eles estão com mais detalhes, um pouquinho mais passo a passo, tá? O que a gente está falando, pessoal, é tentando ainda melhorar, vamos tentar melhorar o desempenho do processador com paralelismo, mas ainda internamente. A gente não está falando de sistemas multicore ainda, tá? A gente está falando de sistemas ou de um paralelismo dentro do processador, por isso que é chamado de paralelismo em nível de instrução, né? Então, a gente tinha visto toda a parte de escalonamento dinâmico, né, que entra o algoritmo de Tomasulo, a parte de especulação para melhorar desempenho, que foi a aula passada, né, as 2 últimas aulas, na verdade, e a gente falou um pouquinho sobre o despacho múltiplo como sendo uma forma, né, de ainda melhorar desempenho. O despacho múltiplo é a ideia de que, e se a gente conseguir despachar mais do que uma instrução por ciclo, né? Porque até então, mesmo com o escalonamento dinâmico, a gente tinha despacho simples. Então, uma única instrução era despachada por ciclo, né? Então, era uma fila de instruções, né? Onde a cada ciclo uma instrução entrava para execução, né? Ela só não entrava para execução se o despacho ficava bloqueado por falta de espaço nas estações de reserva ou no hop, né? Mas se a gente quer, né, melhorar desempenho em termos de usando métricas, tá? A gente estava usando a métrica CPI. A gente vai inverter um pouquinho a métrica e chamar de IPC, porque agora se a gente quer mais instruções por ciclo, né? Mais instruções terminando por ciclo, né, em média, durante a execução, né? É melhor a gente usar IPC do que usar CPI, tá? A métrica CPI era boa até então, mas se a gente quer mais paralelismo, né, e a gente quer permitir terminar mais do que uma instrução por ciclo, né, que seria o nosso ideal, a métrica mais adequada é instruções por ciclo agora, ou seja, quantidade, né, de instruções executadas dividido pela quantidade de ciclos que nós temos, tá? Bom, então, nós gostaríamos de ter um IPC alto, que é a mesma coisa que dizer que a gente gostaria de um CPI baixinho, CPI menor do que 1, né? Menos do que um ciclo por instrução. Como ficaria ruim CPI menor do que 1, trabalhar com CPI 0,5, 0,6, então é melhor trabalhar com IPC igual a 2, IPC igual a 3, IPC igual a 4 e assim por diante, tá? Então, uma das formas de fazer isso é despachar várias instruções por vez. A gente conversou disso no finalzinho da aula passada, dizendo, bom, se nós queremos despachar várias instruções, e a gente está pensando lá no algoritmo de Tomasulo, a gente precisa replicar, aumentar muito, né, a quantidade de estações de reserva, a quantidade de linhas do hobby, a nossa especulação tem que funcionar muito bem, ou seja, os preditores de desvio têm que ser muito bons, porque senão a gente vai ter muitos atrasos. O flush no hobby vai causar muitos atrasos de ciclos, né? Os ciclos de atraso, e a gente ia ter que replicar CDB, né? Replicar o barramento. Né? A gente teria que ter mais do que um barramento comum, porque senão a gente não daria vazão, né? Você faria despacho de muitas instruções, mas não teria vazão para terminar várias instruções por vez, né? Então, isso seria ruim. Então, a ideia do despacho múltiplo com escalonamento dinâmico é super interessante, só que a gente não consegue escalar muito bem, porque a área do processador aumenta muito, a complexidade do processador aumenta muito, a comunicação dentro de todos os componentes ali vai ficar muito mais complexa, né? Então,
a gente vai ver agora uma abordagem de despacho múltiplo bem diferente do que a gente viu até agora, né? É uma abordagem de despacho múltiplo chamada VLW. Na verdade, a gente para com o escalonamento dinâmico, dá um stop em toda essa parte de escalonamento dinâmico e vamos voltar lá para o escalonamento em software. Vamos pensar agora numa máquina simples, né, onde não precisa fazer um escalonamento dinâmico, e vamos pensar num escalonamento em software que se adeque a uma determinada máquina que a gente vai chamar de VLW, né? Na verdade, VLW é uma tecnologia própria, uma máquina específica, né, uma técnica específica, né, mas que a gente pode construir máquinas, né, com base, né, nessa técnica de VLW, diferentes implementações, tá? Mas a gente vai ver a técnica de maneira geral. Tá? Então, eu vou abrir para vocês. Acha, o que está acontecendo aqui? Que ele rotacionou? Por que esse negócio aqui resolveu mostrar? Onde que eu tinha ido para... Vai entender por que o negócio aqui hoje resolveu... Eu quero rotacionar, mas eu queria rotacionar tudo, né? Não quero ter que rotacionar uma por vez. Não sei por que ele... Não, à medida que for precisar... Aqui, esse aqui eu vou precisar. Eu realmente não sei por que na hora que eu gerei o PDF, aí eu devo ter gerado o PDF em outra orientação e não percebi, tá? Bom, vocês devem se lembrar, pessoal, dessa imagem aqui, que é um processador MIPS, tá? Uma visão bem simples de um processador MIPS, tá? Onde as linhas pretas, ó, eu queria que vocês olhassem só as pretas, esqueçam as vermelhas por enquanto, né? Se vocês olharem só os registradores de pipeline, que são esses azuis, essas barrinhas em azul, né? As unidades funcionais principais, memória, registradores, que estão em amarelo ali. E alguns somadores, halo e multiplexadores, e todas as linhas pretas que comunicam esses componentes, a gente vai ter um processador MIPS super simples, tá? Onde as instruções, né, que a gente tinha visto lá desde o começo, né, o processador MIPS, a gente permitia a entrada das instruções nesse primeiro estágio, né, e as instruções iam passando pelo hardware aqui, ciclo a ciclo, né, com pipeline, né, a gente aqui já pode supor o pipeline, até que chegasse no quinto ciclo de execução, quinto estágio, e terminassem a sua execução, né. Podia acontecer alguns hazards, né, alguns conflitos, e aí ia ter uma unidade de detecção de conflito, que não está desenhada aqui. Depois ia ter que ter algum hardware para resolver conflitos, né, baseado em forwarding, né, e outras técnicas, bypassing e outras, né. Mas, de maneira geral, pessoal, sem essas complicações extras, né, que a gente já viu lá atrás, esse é um processador MIPS de 5 estágios, com pipeline, a gente pode supor, tá? O que a gente vai fazer para ele se tornar um processador VLW, tá? Que se baseia numa técnica aí de VLW, tá? Depois eu vou definir certinho o que é o VLW, né, o termo. Mas VLW para a gente aqui, no caso, com despacho de 2 instruções, seria a ideia da gente permitir com que entrassem 2 instruções por vez. Então, vamos dizer que uma instrução é essa que está seguindo o fluxo em azul, da seta em azul, e uma outra instrução vai seguir o fluxo da seta em laranja, tá? Por enquanto, ainda não estou vendo quais instruções que podem, tá, seguir em paralelo, porque a gente vai ter algumas restrições, mas vamos supor que a gente possa colocar 2 instruções e elas seguirem em paralelo durante todos os seus estágios, tá? Para isso, a gente teria que ter o que as linhas vermelhas estão fazendo aqui,
tá? Não só as linhas vermelhas, mas alguns componentes em vermelho também, como, por exemplo, o sinal estendido, aqui tem um outro somador, né? Então, a gente teve que replicar algumas unidades funcionais, duplicar vários barramentos, não, praticamente todos os barramentos de comunicação a gente teve que duplicar, né? Cada linha preta agora tem uma linha vermelha, né, fazendo o mesmo papel ali, para poder permitir com que duas instruções trafeguem do início ao fim, né? Agora, quais instruções podem ser azul e quais podem ser laranja, a gente vai ver, porque é isso que vai mudar de uma implementação para outra, tá? Mas se a gente quisesse agora transformar essa daqui em um issue de 3 instruções, ou despacho de 3 instruções, ou despacho de 4 instruções, a ideia é a mesma, tá? E escala de acordo com as possibilidades de escala no próprio hardware, né? Se eu quiser agora colocar 3 instruções, né, eu vou falar, bom, quais podem ser as instruções amarelas, né, que vão seguir o fluxo em amarelo. De repente eu vou limitar, ó, as instruções amarelas só podem ser instruções do tipo branch. Então eu vou colocar aqui no fluxo amarelo só unidades funcionais que o branch precisa, e não todas as unidades funcionais replicadas, só aquelas que o branch precisa, tá? Mesmo porque eu não posso duplicar o banco de registradores, eu não posso duplicar a memória, né? Esses são unidades de armazenamento que são simples, são únicas, né? Mas eu posso duplicar halo, se eu precisar, né? Posso ter 2 halos, eu posso ter mais somadores, né? Eu posso ter comparadores, posso ter multiplicadores replicados, tá? O que eu não posso replicar é colocar 2 bancos, 2 memórias de instruções, 2 memórias de dados, porque isso não faria muito sentido no hardware, tá? Eles têm essas unidades de armazenamento têm que ser compartilhadas. Tá? Bom, é isso que resume uma máquina VLW, mas vamos tentar entender agora com definições, tá? Nos processadores que a gente tinha antes, que são os superescalares, esse é um outro termo que define, né, aqueles processadores que a gente estava vendo até agora, a gente até tinha despacho dinâmico, né, despacho múltiplo, só que era dinâmico, né, podia despachar de forma mais do que uma instrução dinamicamente, a gente não chegou a ver, de fato, como fazer isso aqui, a gente só discutiu a respeito, né, mas a gente sabia que se a gente aumentasse a quantidade a complexidade daquele hardware, a gente poderia despachar mais instruções do que uma só, tá? Só que o hardware teria a complexidade de encontrar instruções que ele poderia despachar simultaneamente, não é fácil fazer isso, né? Se as instruções tiverem conflitos entre elas, não pode, né? Tem várias regras que o hardware vai ter que seguir ali para falar se pode despachar 2 instruções ao mesmo tempo ou não, né? No mesmo ciclo ou não, tá? E o escalonamento dinâmico a gente aplicou, né, pelo hardware, usando a ideia do algoritmo de Tomasulo, né, deixar com que existisse execução fora de ordem e um escalonamento baseado nos conflitos entre as instruções, né, a ordem obedecia somente aqueles conflitos verdadeiros, né, aquelas dependências verdadeiras, mas as dependências de nome, de saída, a gente conseguia resolver com execução fora de ordem, né. E tinha também o escalonamento estático, ou seja, aquilo que era feito pelo compilador. Tá? Agora, nos processadores que tem como base, né, toda essa ideia do VLW, a gente está falando de instruções que permitam, ou que permitem processadores que permitem uma instrução longa, uma grande instrução, um bloco de instruções por vez. Né? Então, ao invés de a gente ter uma instrução única no fluxo, a gente vai ter como se fosse um bloco de instruções que já vem pronto para o processador, ou seja, já teve um pré-escalonamento, já teve um escalonamento antes feito por compilador, né? Então a gente jogou toda a complexidade agora para o compilador. O compilador vê quais instruções dentro de um bloco de instruções ele pode armazenar nessa grande instrução VLW, e manda para o processador a instrução já prontinha, para entrar naquela máquina VLW, né? Sendo que já resolveu todos os conflitos, já olhou as dependências, já viu que o hardware vai suportar aquelas instruções, resolveu todos os problemas em software. Então, o hardware fica muito simples. Né? Então, a gente está falando de técnicas que usam o compilador para decidir quais instruções pode despachar. Tá? Então, o escalonamento, né, é estático,
ele pode trocar a ordem das instruções, mas ele vai definir isso estaticamente, olhando o código, tá? E não em tempo de execução das instruções, tá? E as instruções são formatadas, então, como instruções longas, com várias operações, tá? Então, uma instrução VLW é composta de várias instruções de máquina, né? Ou um pacote, né, de instruções, um bloco de instruções, tá? E essas instruções, elas ocupam campos, né, chamados slots. Tá? A gente vai definir dessa maneira uma máquina VLW. Tá? Então, vamos ver como fazer isso aqui. Professora, Pode perguntar, pode perguntar. Era para ter o menu Document. Ali, o Document, o de baixo. Ele deixa virar tudo? Ah, obrigada. Deixa eu ver aqui. Ai. Acho que vai virar tudo. Ai, obrigada. Eu não sei por que ele deu essa... Ele ficou, mas tudo bem. Ah, ele virou tudo, né? Como a minha já estava virada, ele revirou e ela voltou. Tudo bem. Depois eu ajeito aquelas que eu tinha feito no braço. Mas tá, vamos... deixa eu ver se, pelo menos em teoria, ficou claro o que é o VLW. Deu para entender a ideia por trás? O que vocês me dizem aí? Seja, resumindo assim, jogar a complexidade do escalonamento pro software e não mais para o hardware, deixar o hardware simples, né, regular, bem regular, de tal forma que o hardware recebe instruções e simplesmente executa aquelas instruções sem se preocupar, dali para frente, sem se preocupar com execução fora de ordem, em ordem, nada. Ele simplesmente vai receber vários slots de instrução e executar aquelas instruções, porque todos os conflitos foram resolvidos já. Ou toda a complexidade de escalonamento foi resolvida pelo compilador. É isso que tem que ficar clara, a diferença do que a gente tinha antes para o que a gente vai ver agora. Tá? Isso que eu queria que vocês me dissessem se deu para sacar até agora, com as definições. Tudo bem? Sim, professor, tudo bem. Tá. Qualquer coisa, perguntem aí, tá? Ó, vamos fazer um exemplo, que acho que o exemplo fala mais do que as teorias aqui, né? As definições. Tá? Opa, o Eric está entrando. Essas máquinas VLW, pessoal, teve um tempo atrás, eu não vou saber exatamente precisar quantos anos, mas eu vou chutar aqui uns 15, talvez, 10, uns 15 anos, eu acho, tá? Isso aqui foi assim, houve muita pesquisa em torno de VLW, a ideia é mais antiga até, mas assim, teve bastante implementações de VLW, bastante otimizações para VLW, né? Comercialmente também chegou a fazer, ficou em alta, né, as máquinas VLW, só que eu não sei dizer para vocês se recentemente ainda tem implementações comerciais sendo, né, bastante utilizadas, ou se acabou ficando só para sistemas embarcados, talvez, sabe? Se ela acabou seguindo mais para um nicho de mercado. Porque quando a gente olha aqui VLW, e a gente vê, por exemplo, como a gente estava vendo esse processador MIPS, a gente vê um hardware simples, né? Então, quando a gente pensa num hardware simples, a gente não, por mais que a técnica VLW permita várias instruções sendo executadas em paralelo, né, o hardware em si, ele ficou simplificado. Então, talvez a gente não possa exigir muito de desempenho. Então, assim, talvez não sejam máquinas, as implementações reais, máquinas com grande potencial para desempenho, talvez tenham ficado mais voltadas para sistemas embarcados ou para sistemas com uma demanda de desempenho um pouco menor do que as nossas máquinas de uso pessoal ou servidores, por exemplo, que demandam muito desempenho, tá? Mas isso é uma das coisas que
vou ficar devendo para vocês também, mas faço uma pesquisa depois, para ver das máquinas atuais, se VLW ou coisas que derivaram de VLW, né, da técnica VLW, ainda estão sendo lançadas e ainda estão em alta, né, se ainda estão tendo bastante uso, né, porque eu me lembro bastante de um período em que isso estava muito em alta, eu não sei se ainda está. Até a propósito, eu falei de pesquisar, não sei se vocês viram que eu coloquei uma resposta. O Gabriel tinha feito uma pergunta na aula passada, não sei se você chegou a ver, Gabriel, que eu postei lá no AVA. O Gabriel tinha feito uma pergunta na aula passada e eu não soube responder na hora, sobre implementação real, a implementação do algoritmo de Tomasulo original, né? Eu falei, não sei se ele foi implementado originalmente ou se ele foi implementado em versões com base no algoritmo de Tomasulo. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que o próprio autor do algoritmo de Tomasulo, né, ele era um pesquisador que trabalhava dentro da IBM. Então, na verdade, o algoritmo de Tomasulo surgiu, assim, como didaticamente, de uma implementação real feita na IBM. Então, o primeiro foi a implementação real, ou seja, eles primeiro pesquisaram, criaram a metodologia toda, e depois eles lançaram aquilo como uma técnica, e aí mostraram isso mais didaticamente, né, e expuseram isso a público. Então, não dá para saber, lógico, se a implementação é exatamente a que eles propuseram nos documentos, né? Mas, assim, eles dizem que a primeira implementação do algoritmo de Tomasulo é aquela máquina da IBM que eu citei no fórum lá do AVA, né? Aí depois foram surgindo muitas outras, sempre embasadas no algoritmo de Tomasulo, até hoje, né? Na mesma técnica, mas certamente com inúmeras otimizações. Aí, da mesma forma, eu fico devendo uma pesquisa a respeito de VLW na atualidade, o que a gente acha de VLW hoje. Né? Então, vamos lá. Pessoal, com relação a VLW, para a gente poder fazer um exercício um pouquinho mais prático, a gente vai voltar a olhar, bom, trechinhos de código, tá? Pequenos, porque a gente não vai conseguir fazer com códigos muito longos, nem muito complexos, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um loop bem pequenininho, tá? Mas, assim, por ser um loop, né, na verdade, a gente tem muitas instruções em execução, a gente pode supor aqui que a gente tem dezenas de instruções em execução, então a gente consegue explorar paralelismo entre elas, porque a gente tem várias iterações, tá? Mas dentro de uma iteração, a gente tem um load, um add, que depende do load, e aqui são instruções inteiras, tá? Instruções de inteiros, porque aquele nosso hardware mostrado aqui, como exemplo, é um hardware de inteiro, tá? Não é um hardware de ponto flutuante, então por isso que os exemplos aqui estão bem simplificados, tá? Então é um load que traz para o R3 o que ele busca da memória, né? E um DED que precisa do valor de R3, ó. Então tem uma dependência verdadeira entre load e add, tá? Depois tem uma dependência verdadeira entre o add e o store, porque o add também grava no R3 e o store precisa do R3. Então, tem dependência verdadeira entre add e store. Tá? Aí o store grava de novo na memória o valor, logo depois de ter feito uma soma nele. Tá? Aí tem uma atualização do R1 com o DED-I, né, imediato, onde ele decrementa em -4. Aqui a gente está usando -4 porque são valores inteiros do MIPS 32, tá? Então, aqui a gente não tem 8 bytes, a gente tem 4 bytes para cada inteiro. Por isso que ele faz uma atualização aqui de -4, e depois um branch not equal, comparando R1 com R0, e se forem diferentes, vai para loop, tá? Outra coisa que eu preciso, além de olhar o código, eu preciso saber, né, das instruções que eu tenho, tá? Possíveis, né, em qualquer programa para essa máquina, tá? Eu preciso saber o que esperar com relação aos slots de instruções VLW, tá? Então, por exemplo, eu preciso conhecer o hardware, tá? Então, nessa máquina VLW que esse exercício está propondo, eu tenho um slot para operações de load store, tá? Então, cada instrução VLW é uma linha dessa tabelinha. Eu tenho load store, podem ser despachados, loads ou stores, né? Um load ou um store pode ser despachado com uma operação de inteiro ou um branch, tá?
Então, eu posso formar uma instrução VLW com essas dois tipos de instrução, tá? E eu preciso respeitar as dependências, né, os conflitos que existem entre as instruções. Então, antes da gente seguir, a gente precisa se lembrar do que esperar com relação aos conflitos, ó. Por exemplo, entre esse load aqui e esse add, que tem dependência pelo R3, eu preciso, aí vocês vão lembrar lá atrás, tá? Vocês se lembram de um conflito? Isso foi lá na revisão, aqui, ó, entre load e o conflito com o add, a gente precisa, é um conflito do tipo load use. Dentro daquele MIPS, a gente precisa de forwarding. Vocês me falem se vocês se lembram. Mas a gente também precisa de um stall entre as instruções. A gente precisava de um NOP, né, um stall, e ainda fazer o forwarding, tá? Ou seja, a gente tem um hardware para poder passar o valor produzido pelo load, já passar ele para o add como um atalho. Mas ainda assim precisava de um stall entre eles para poder dar tempo de produzir o valor do load e passar como atalho para o add. Então, a gente tem uma bolha. Mesmo considerando forwarding, a gente ainda vai ter que dar um atraso de um ciclo entre essas duas instruções. Tá? Entre o add, aqui, ó, entre o add e o store, esse aqui eu já não lembro mais no nosso hardware, mas a gente vai ter que supor. Acho que esse aqui não precisava de nenhuma bolha. Esse aqui a gente vai supor, vai dar para supor forwarding aqui, ó. Entre o add e o store, a gente vai supor que existe forwarding sem necessidade de stall, tá? Então, nós não precisamos dar um ciclo de atraso entre elas, tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? Entre R1 aqui, ó, o R1 que está gravado aqui e o BNE que precisa do R1, a gente também tem uma dependência verdadeira, que eu tinha esquecido até de falar dela antes, mas a gente vai colocar aqui entre DED e o BNE, a gente vai supor forwarding sem stall, tá? O único que realmente precisa de stall são aqueles conflitos do tipo load e outra instrução, tá? Aí precisa de forwarding mais o stall, tá? Então, isso aqui não está falando no enunciado, porque isso aqui é baseado no MIPS to issue, ou seja, nessa máquina MIPS aqui que a gente já conhece, tá? Então, vamos tentar encaixar nos slots aqui, ó. Repara, essa é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Não quer dizer que seja a única, tá? Depois a gente pode pensar se existe outra melhor, tá? Mas o livro forneceu aqui pra gente, o meu exemplo aqui, na verdade, né? Tá fornecendo essa possibilidade aqui, ó. Vamos colocar o load nesse slot. Aí, repara o seguinte, ó, a instrução que vem a seguir, que é o DED, precisa de um stall entre o load e ela. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, colocar na mesma instrução VLW, ou seja, não posso colocar na mesma linha, e nem na de baixo. Eu vou ter que colocar esse add aqui embaixo, ó. Então, a gente está fazendo aqui o papel de compilador. Tá? A gente pode descer o add. Tem que pular, tem que dar um ciclo de stall aqui e depois o add embaixo. Tá? Só que o DEDI não tem dependência nenhuma com o load, então nada impede da gente subir o DEDI aqui, ó, dentro desse slot que permite operações de inteiros, ó. Tá? Então a gente formou a primeira linha, que é a primeira instrução VLW, com um load e o DEDI. Reparem que teve escalonamento, né? Porque no final das contas a gente colocou essa instrução junto com essa. Então, a gente acabou de mudar a ordem das instruções. Teve escalonamento, só que foi feito estaticamente, não dinamicamente. O compilador está fazendo. Né? Então, preenchemos o primeiro slot. Nosso objetivo maior aqui é preencher o máximo de slots possível. Tá? A segunda linha.
tá? Vamos ver se a gente consegue preencher de alguma maneira, ó. A gente não pode colocar o add na segunda linha porque tem conflito com o load. E não pode colocar o store, porque o store só pode vir abaixo do add, tá? Então, aqui não tem jeito, a gente vai ter que deixar o NOP, ou seja, um stall, na segunda instrução VLW. Não conseguimos preencher nenhum dos slots da segunda instrução VLW, tá? Um atraso de um ciclo na execução, tá? No terceiro slot, ou terceiro slot não, terceira instrução VLW, tá? A gente já pode colocar o add, tá? Tem que ser nesse segundo slot, o slot da direita, que é o que permite operação de inteiro, tá? E aí eu não posso colocar o store aqui por um motivo, tá? Vocês conseguem me dizer por que eu não posso colocar o store nessa, eu vou marcar aqui com laranjado, nesse slot que eu marquei com X, por que eu não posso subir o store para essa linha? Vocês conseguem me dizer? Vem, turminha. Por causa do R3? Por causa do R3, tá? Um conflito tem uma dependência pelo R3, tá? E a gente precisa fazer forwarding, então a gente não pode deixá-las indo em paralelo, add e store caminhando em paralelo no hardware, de forma independente. Quando eu coloco elas na mesma instrução VLW, eu estou dizendo que elas são totalmente independentes, elas vão seguir em paralelo no hardware. Só que elas não podem seguir de forma independente, porque elas têm dependência de dados. Então, eu preciso colocar o add antes e o store depois, para que tenha como fazer o forwarding, que foi o que a gente definiu aqui em cima, ó. Entre add e o store, tem que ter um forwarding. Então, a gente não precisa dar um stall entre elas, ou seja, não tem que ter um ciclo de diferença entre elas, tá? Mas, pelo menos, no ciclo seguinte, a gente tem que colocar o store. Ah, então, esse slot de operação load store que eu marquei com X vai ficar vazio, tá? E o store vai acabar indo para a última instrução VLW. Tá? Junto com um branch que não tem dependência com o store, tá? Então, o branch ele só compara R1 com R0, então ele só faz leitura, e o store também só faz leitura no R1, então aparece o R1 nas duas, mas é leitura em ambas, né? Então, não há dependência, eles podem seguir em paralelo, tá? Então, o branch não tem problema nenhum seguir em paralelo com outra instrução, tá? Né? Por enquanto, não vemos problema nenhum do branch seguir em paralelo. O que a gente não colocou aqui não tem especulação, né? Aqui a gente está enxergando, todas as instruções são seguras por enquanto, tá? Não tem predição, não tem nada. A gente simplesmente vai executar o branch. Se precisar esperar alguns ciclos aqui, a gente coloca alguns ciclos de atraso depois. Tá? Depois a gente vê o que faz com as próximas iterações, acho que no exemplo seguinte já. Tá? Mas deu para entender esse exemplo simples, pessoal, de uma máquina de issue 2, né? Despacho de 2 instruções por ciclo? Deu para entender a ideia? Que a gente vai ficar tentando encaixar instruções, montar um quebra-cabeça de instruções ali, obedecendo as restrições do hardware, né? As definições que o hardware já impôs para a gente e as restrições impostas pelas dependências existentes no código, né? Então, a gente vai fazer o papel de compilador aqui. Repara que aqui não foi ainda para execução. Quem vai para execução é esse programa aqui, ó, agora. Tá? Ou seja, olha, o programa em linguagem de máquina era esse aqui, né? Na verdade, aqui está em linguagem de montagem, mas a gente imagina que a tradução para linguagem de máquina é muito simples, né? Mas o programa em linguagem de máquina, esse daqui, não vai para execução. Quem vai para execução é esse programa aqui, já com os slots preenchidos ao máximo, tá? Quanto mais slots preenchidos, melhor o desempenho, tá? Porque você conseguiu ocupar melhor todas as unidades funcionais que aquele hardware tem, né?
Quanto mais NOPs aparecerem aqui na nossa solução, pior é a solução, tá? É que todos esses NOPs que nós colocamos aqui, eles foram necessários, tá? A gente não podia, acho que a gente não conseguiria trocar nada aqui, tá? A gente tá bem, na verdade, esse aqui, a gente tá bem preso nessa nossa solução aqui, porque não daria para fazer nenhuma troca, tá? Para melhorar. Começa a ficar mais legalzinho quando a gente começa a ter mais instruções, tá? Porque aqui, por exemplo, a gente já tem um exemplo, a gente vai aplicar isso aqui numa máquina com issue de 5 instruções por vez. Aí começa a ficar melhor, porque a gente começa a ter mais possibilidades, mais slots para poder encaixar instruções, tá? Então, vamos olhar, o código não mudou quase nada, só passou a ser um código com ponto flutuante, tá? Instruções de ponto flutuante. Tá aqui, ó, dependência pelo F0, vou marcar algumas dependências aqui, ó, dependência pelo F4. Mais uma dependência ali embaixo, dependência pelo R1, aqui. As mesmas que a gente tinha antes, tá? O que mudou nesse exercício para o anterior é que aqui está usando os registradores de ponto flutuante, os Fs, né? As instruções são ponto flutuante, L.D, Ed.D. E aqui usou -8, ao invés de -4, né? Porque os dados ponto flutuante tem na máquina a VLW de 64 bits. Tá? O enunciado muda aqui quando a gente tem uma máquina 5 issue, né? A gente precisa entender os slots agora. Então, a nossa instrução longa, a nossa instrução VLW, vai poder ter 5 operações. Tá? 2 podem ser de acesso à memória, 2 podem ser de ponto flutuante, né? Soma, subtração, né? Multiplicação, divisão. Tá? E uma pode ser de operação de inteiro, como DEDI, por exemplo, ou branch. Tá? Então, tá aqui a descrição do nosso hardware, basicamente, tá? Das restrições impostas pelo nosso hardware, na verdade. Tá aqui o código em alto nível, tá aqui o código em linguagem de montagem equivalente àquele código de alto nível. Tá? E aqui embaixo, por último, uma tabelinha que informa para a gente os nossos atrasos, tá? As latências, tá? Então, se a gente tiver uma instrução ponto flutuante, uma soma, uma subtração, uma multiplicação, tá? E tiver uma dependência, tá? Por exemplo, a ALO, ponto flutuante, está produzindo um valor, e outra instrução, ponto flutuante, precisa daquele valor, ou seja, uma dependência entre 2 instruções de ponto flutuante, a gente vai precisar dar 3 ciclos de atraso. Tá? Então, aqui a gente não está olhando o desenho do hardware, mas essa tabelinha aqui fala tudo que a gente precisa, tá? Então, não interessa para a gente se tem forwarding, se não tem forwarding, mas a gente tem que obedecer aquele 3 ali. 3 ciclos de latência, tá? Tem que deixar 3 ciclos entre elas. Se quem está produzindo um dado é uma instrução ponto flutuante e quem precisa daquele dado é o store, a gente precisa de deixar 2 ciclos de latência entre elas. Tá? Se a gente tiver um load produzindo e uma ponto flutuante lendo, a gente precisa deixar 1 ciclo de stall. Se a gente tiver um load e um store, 0. Tá? Como que foi implementado para ter 3, 2, 1 e 0 ali, não interessa agora, tá? Como que foram implementados os forwardings, nem dá para saber, o livro nem traz o desenho desse hardware, tá? Pode ser que esses valores tenham sido só chutados mesmo pelo exemplo do livro. Tá? Mas a gente vai obedecer cada uma dessas restrições impostas aí no enunciado e tentar montar algo assim, uma tabela. Essa seria a solução VLW para a gente, tá? Só que, reparem que na solução que eu estou mostrando para vocês aqui, tem muitas instruções. E onde que apareceram tantas instruções? Então, na verdade, para expor paralelismo, tá? Agora que vocês vão enxergar o motivo da gente ter visto loop unrolling, tá? Lá na prova caiu loop unrolling porque a gente queria expor paralelismo.
Mas lá a gente fez uns exercícios simples, onde a gente fazia o papel de compilador e fazia algumas inversões nas instruções para diminuir os atrasos. Agora a gente vai ver uma aplicação do Loop and Rolling, né, onde ele é usado para abrir um pouco mais o leque, porque agora a gente vai ter que olhar para mais instruções para poder encaixar nessas instruções que tem 5 slots agora. Então a gente precisa de muitas instruções para poder encaixar numa máquina 5 issue, tá? Por isso que o Loop and Rolling, aqui ele não está bem descrito, tá? Mas reparem a solução dada. A gente teria que ter talvez um slide intermediário entre esse aqui, tá? E a solução final mostrando só o Loop and Rolling. Mas como não tem, eu vou marcar para vocês aqui os códigos do Loop and Rolling. Ó. Esse aqui é o primeiro load. Esse aqui é o primeiro add, o add da primeira iteração. Repara que ele depende do F0, tá? Esse aqui é o primeiro store, ou o store da primeira iteração. Tá? Vou marcar em outra cor a segunda iteração para vocês verem. Tá? A segunda iteração vai ser a de -8, essa daqui, ó. -8. Esse add aqui. E esse store aqui. Depois eu encaixo os DEDs ali para vocês entenderem. Vou marcar em rosa a terceira iteração. Tá vendo que as constantes estão mudando, ó. 0, -8 e -16. O Loop and Rolling causou essas mudanças nas constantes. E eu tô conseguindo, tendo o Loop and Rolling, eu tô conseguindo enxergar possibilidades ali de aproveitar os slots, tá? Que eu não enxergaria se eu não tivesse aplicado o Loop and Rolling. Eu preciso de um conjunto bem grande de instruções para poder aproveitar os slots, tá? Aqui ele fez, ó, Loop and Rolling de fator 5. Ó, aqui eu vou fazer em laranjado a iteração 4. Deixa eu ver se ele fala aqui. Ele fez de fator 7. Tá? Vou marcar de azul. Ver se esse aqui vai aparecer, um cinzinha. Tá bem fraquinho, mas só para... Eu esqueci de um laranjado ali atrás. Por último, vou fazer um azul um pouquinho mais escuro ao último. Foram 7 iterações desenroladas no Loop and Rolling. E eu marquei para vocês com cores, ó. Amarelinho é a primeira, verde é a segunda, rosa a terceira, laranjada é a quarta. Tá? Só que agora a gente embaralhou todas as instruções para aproveitar os slots, tá? Tem algumas possibilidades aqui, por exemplo, essa azul poderia vir nesse slot, mas não faria diferença, tá? Assim como esse store poderia vir nesse slot, mas não faria diferença nenhuma em termos de desempenho, tá? E esse add poderia vir nesse slot aqui, mas não aumentaria em nada o desempenho, tá? Se eu desenrolasse fator 8, talvez eu aproveitasse melhor, porque eu poderia aproveitar esses slots aqui, né? Já que eu tenho um número par de slots, o desenrolar com o fator 8 teria um desempenho melhor do que o desenrolar com o fator 7, tá? É que eu não sei se dá para fazer com o fator 7, com o fator 8, o Loop and Rolling, eu vou quebrar a cabeça com isso agora. Tá? Mas aqui, ó, foi feito, então, Loop and Rolling primeiro, aí, tendo expostas, né, todas as instruções do Loop and Rolling, a gente pode aproveitar os slots, obedecendo os stalls que a latência, aquela tabela de latência pede. Ou, por exemplo, entre essa daqui, que eu estou marcando com X, ó, e esse add, né, entre load e add, deixa eu ver se ele pede um ciclo, ó, entre load e add, um ciclo. Tá aqui, tá obedecido. Tá? Entre add, deixa eu ver, tinha um lá que era add store, aqui, ó, 2 ciclos.
entre edge, que está marcado com X, e um store amarelinho, ó, 2 ciclos, ó, esse ciclo e esse ciclo. Tá? E como a gente encaixou o amarelinho obedecendo as latências, todas as outras aqui encaixadas dessa maneira também estão obedecendo as latências desejadas. Tá? Aqui faltou a gente olhar o que fazer com o DE de I, ó, ele tem que entrar numa dessas colunas aqui. Se a gente colocar o DE de I aqui para cima, tem que mexer em todas as constantes, tá? Então, por exemplo, se o DE de I for atualizado, aqui ele foi atualizado com menos 56, porque a gente fez unrolling de fator 7, né? Então, ele era originalmente menos 8, como a gente desenrolou o loop com fator 7, ficou constante menos 56 aqui, que é 8 vezes 7, tá? Ou menos 8 vezes 7. Só que se eu tivesse colocado ele aqui para cima, todas as instruções dos ciclos abaixo do DE de I teriam que ter suas constantes modificadas, tá? Os stores teriam que ter sido modificados. Como a gente só colocou o DE de I nesse exemplo aqui, ó, o DE de I está nesse ciclo aqui, as únicas constantes que foram modificadas são essas aqui, ó, desses últimos 3 stores aqui, ó, dessas últimas 2 linhas, tá? As constantes aqui estão diferentes, ó, 24, 16 e 8, não estão seguindo o mesmo padrão das outras, tá? Depois, na hora que vocês olharem com calma, vocês vão ver que não estão seguindo o mesmo padrão das outras, porque o DE de I foi colocado aqui para cima. Se a gente descesse o DE de I aqui, ó, DE de I, R1, menos 56, ficasse nessa linha e a gente tirasse ele daqui, tá? O problema é que a gente teria que descer o branch, ou não, acho que não precisaria, não. Não fala de atraso, vamos deixar o branch nesse lugar mesmo, não fala de atraso entre o DED e o branch, ali vamos considerar que é 0, tá? Só que aí, se a gente colocasse o DED nesse penúltimo ciclo, essa constante aqui, ó, desses 3 últimos stores não seriam mais essas. A gente poderia manter o mesmo padrão, tá? Das anteriores ali, que seria menos 32, menos 40, menos 48. Aqui seria menos 32. Porque se for despachado no mesmo ciclo, a gente não precisa atualizar. Aqui seria menos 40. Aí essa daqui é que seria a última. Essa daqui teria que manter 8. Porque ela foi colocada no ciclo seguinte, ó. Aí teria que atualizar. Ela não poderia ser menos 48. Ela fica com valor 8, porque o menos 56 já foi feito antes ali. Entenderam a ideia, pessoal? De primeiro desenrolar o loop, abrir bastante o leque de instruções e depois encaixar essas instruções aqui no hardware, tentando preencher o máximo de slots possível. Deu para entender a ideia? Por favor, aí só me digam aí se vocês ficaram com dúvida, me perguntem. Deu para entender a ideia. Só que uma dúvida, professora, nessa última store, o que é 8? O que é que podia ser depois de 56? Ó, repara quanto que... vamos contar aqui, vamos olhar na lógica do loop que ele faz parte, tá? Ó, ele faz parte desse... esse load aqui... com esse edge aqui, essa é a iteração, tá? Que ele faz parte. E essa daqui. Deixa eu marcar eles. Esse círculo aqui, ó, são instruções da mesma iteração. É menos 48 na constante do load, aí o edge usa o registrador e depois o store deveria ser menos 48 também. Então, o resultado que você quer seria o equivalente a menos 48 mais o R1. Esse é o endereço que você quer atingir da memória. O problema é que o R1 teve atualização de menos 56 antes do store. A gente trocou a ordem. O DED tinha que ir depois, no código original. O menos 56 acontecia depois. Como a gente subiu, o DED subiu e decrementou o R1 em 56... tá, não entendo. A gente precisa colocar a constante 8 para atingir o mesmo valor que a gente gostaria de atingir antes, que é o menos 48, mais o R1,
original, e não o R1 atualizado, entendeu? Entendi agora. Sim. E isso aconteceu no código aqui do exercício, né? Ó, no código aqui do exercício, isso aconteceu nos 3 últimos stores, tá? Porque olha onde que o DED foi colocado aqui. Ele foi colocado no ciclo, no antepenúltimo ciclo aqui de execução, na solução original, né? Então, ele acabou influenciando as constantes desses 3 últimos stores. Tá? Tudo que vem abaixo do DED teve influência. Tá? Teve que refazer as continhas ali para atingir o mesmo valor que a gente gostaria. Professora, com licença, eu também fiquei com uma dúvida. Por que eu posso despachar esse store roxo, o que está na mesma linha do ADDI? Eles não dependem do R1? Então tem independência verdadeira, né? Boa pergunta, ótima pergunta. Vamos olhar aqui. Ó. Vou até desmarcar os outros aqui para a gente poder olhar bem específico o problema. Ó. Esse eu entendi o que você está falando. Esse é de I aqui, D é de I, vai escrever no R1, né? E esse store aqui, ou esse outro aqui, tanto faz, eles dependem do R1, né? E estão sendo despachados no mesmo ciclo. Concorda? Essa é a sua dúvida, né? Isso Por que mesmo, eles podem professora. ser despachados? Por que eles podem ser despachados no mesmo ciclo se eles têm dependência? É ótima pergunta, porque é o seguinte, realmente eles têm dependência, tá? Só que quando você despacha no mesmo ciclo, esses dois R1 aqui, ó, esse R1 e esse R1 vão ser lidos no começo da execução, eles já vão ser lidos, né, do banco de registradores. Que valor que eles vão ser lidos? Na verdade, esse R1, os dois que eu circulei, e esse aqui também, né, que é fonte, né? O R1 como fonte, eles vão ter exatamente o mesmo valor, que é o valor original do R1, né? E para os stores, basta isso, né? Que ele leia o valor do R1 original. Tanto é que a gente não mexeu nas constantes deles aqui, ó. Aqui permaneceu menos 16 e aqui permaneceu menos 24, porque segue a lógica do loop and rolling. Tá? A gente não teve que alterar as constantes, considerando que o menos 56, o decremento do menos 56, a gente desconsiderou o decremento do menos 56, porque, na verdade, o R1 lido pelos stores é o R1 original e os stores podem seguir dali em diante sem problema nenhum. A escrita no R1 com valor menos 56 vai acontecer lá na frente, porque todas essas instruções entram num hardware onde os stores vão ler o R1, aí depois vão calcular endereço e fazer escrita na memória. E o DED vai seguir para fazer escrita no banco de registradores lá no 5º estágio, né? Então, a gente sabe que o RI1 vai ser atualizado só lá na frente. E no comecinho da execução, o R1 antigo vai ser lido. Tá? Então, por isso que não... existe um conflito de dados aqui, uma dependência verdadeira de dados, mas despachando na mesma instrução VLW não vai influenciar. Deu para entender? Eu, professor, entendi sim, obrigado. Porque lá atrás eu tinha falado, né? Instruções com dependência a gente não coloca no mesmo ciclo, mas depende da situação. Nesse caso aqui, como o R1 vai ser lido, né? A gente quer ler o valor antigo do R1 mesmo, não tem problema despachar no mesmo ciclo. Tá? Agora, as instruções que foram despachadas nos ciclos seguintes, aí já tem que considerar que o R1 já tem menos 56, o decremento de menos 56 feito. Então, aí a gente tem que corrigir as constantes. Tá? No ciclo seguinte, já não tem como manter as constantes antigas. Tá? E aqui...
só para finalizar, ó, como que a gente calcularia aqui o desempenho, né? De uma maneira bem alto nível, né, para esse conjuntinho de instruções, repara que nós conseguimos uma solução aqui com 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciclos, né, 9 ciclos de execução, e a gente conseguiu executar 23 instruções, tá? A gente não, isso não está muito igual, na verdade está aqui. A gente pode dizer que isso aqui é uma aproximação, porque a gente não contou os ciclos para o store terminar, né? A gente simplesmente contou os ciclos de despacho. Despachamos o store no ciclo 9, mas a gente não contou que o store demora, né? O 10, o 11, o 12, o 13, o certo seria ter contado, mas tudo bem, né? Vamos manter como está aqui. 23 instruções e 9 ciclos, tá? Elas foram despachadas em 9 ciclos, deu algo em torno de 2,6, tá? E teve uma ocupação dos slots aproximadamente de 60%, né? Ou seja, a gente teria que contar quantos slots ficaram vagos, tá? Aí teve uma taxa de ocupação até baixa, né? Todo mundo que eu estou riscando de amarelinho aqui ficou vago para essa iteração, para essas iterações, né? Mas provavelmente vão ficar vagos para as próximas iterações também, né? Porque são decorrentes das próprias dependências de dados aqui, tá? Mas a gente já conseguiu IPC acima de 1, né? Que era o nosso objetivo no início, né? Mais instruções terminando por ciclo, né? Então, essa aqui é a ideia por trás do VLW. A gente vai fazer exercícios perto de prova, né? Eu vou soltar uma lista para vocês com pelo menos 1 ou 2 de VLW para vocês treinarem, porque o exercício vai desde o início, né? Pegando o código original, fazendo o loop and rolling, do loop and rolling encaixando numa VLW de algum, nesse caso aqui, 5 issue, né? Eu defino isso aqui para vocês, de tal maneira que vocês tentem aproveitar o melhor possível os slots, tá? Esse tipo de exercício, né, que a gente faz para fixar esses conceitos aqui de VLW, né? Então, o que o compilador faz? A gente está vendo o loop and rolling como técnica principal, né? Mas, assim, dentro do loop and rolling, a gente viu que a gente usa renomeação dos registradores, né? Porque aqui em cima, por exemplo, a gente usou F0 na primeira iteração, a gente está usando F0 na primeira iteração, na segunda está usando F6, na terceira está usando F10, então a gente está usando um monte de registradores aqui para fazer o loop and rolling com fator 7 e poder usar isso nos slots aqui ao mesmo tempo, né? A gente precisaria renomear os registradores, né? Então, isso está dentro da técnica de loop and rolling para expor mais paralelismo, né? Aí, a gente não fez isso nesse exercício, mas quanto mais técnicas a gente puder aproveitar, né, como, por exemplo, predição de desvios, né, de forma estática, lógico que a gente não vai fazer nada dinamicamente, mas se estaticamente a gente conseguir prever os desvios e já encaixar instruções, né, depois de encontrar desvios, né, o compilador criar pelo menos algumas instruções, slots preenchidos, considerando uma predição de desvio, né, estática, melhor, né? Pode ser que tenha que jogar fora algumas instruções, se a predição for errada, mas se ela for correta, vai ganhar tempo, né? Mesma coisa, especulação, né? Dá para explorar, desde que a gente tenha bons preditores, dá para fazer técnica de especulação também, tá? Os escalonamentos, ou seja, mudar a ordem das instruções, podem ser feitos, né, dentro de um bloco básico, ou seja, dentro de blocos pequenos de código, geralmente entre loops, né, ou pode ser feito entre blocos básicos, ou seja, olhando um conjunto maior de instruções, né, e tentar fazer escalonamentos mais complexos, tá? Então, aqui a gente não viu nenhuma dessas duas técnicas, mas ambas estão citadas aqui, de trace e de superblocos, que são técnicas para fazer exploração de escalonamento mais poderosas, né? Porque a gente tem que olhar um conjunto maior de instruções, tá? E software pipelining é uma técnica que traz a ideia de pipeline, né? Traz toda a lógica de pipeline, só que agora voltada para dentro do software, né? Uma forma de aproveitamento, de melhoria de desempenho aplicada, né? Dentro do software.
Então, algumas aqui a gente viu, principalmente as 4 primeiras, as 5 primeiras, na verdade. As 5 primeiras a gente exercitou bastante, as últimas não, já são mais técnicas mais complexas, tá? Desde escalonamento global a gente não viu. Tá? Até aqui, essas que eu marquei aqui, as 5 primeiras a gente exercitou bastante nos nossos, em todos esses exercícios que a gente fez até agora. Tá? Aqui, só para finalizar essa parte de VLW, pessoal, tem algumas coisas que implicam, né? Máquinas VLW acabam tendo códigos grandes, né? Os códigos são grandes porque tem loop unrolling, né? Para poder explorar o paralelismo tem que fazer loop unrolling. Se a gente tem muitos loops no código, que são muito comuns, né? O tamanho do código aumenta, tá? Se acontecer baixa ocupação dos slots, isso é ruim, né? Então, aí, para tentar resolver, né, existem técnicas para tentar comprimir código, né? Porque daí a gente tem código grandão, mas aí se a gente aplicar técnicas para tentar reduzir o tamanho do código, pode ser útil, né, para melhorar, para pelo menos tirar um pouquinho essa desvantagem do VLW, né, ou mudanças na forma de codificar as instruções também, tudo com a intenção de diminuir um pouquinho o tamanho do código, tá? Mas eu acho que, assim, o ponto principal, né, é que a gente perde bastante incompatibilidade de código, tá? Eu acho que esse ponto aqui é importante, porque se reparem que o código gerado VLW, ele é extremamente específico para aquela categoria de VLW, né, para aquela máquina, né? Então, é um código extremamente específico, né, de acordo com a quantidade de unidades funcionais que você tem, o tipo, a latência das unidades funcionais, ou seja, é muito difícil você migrar para uma implementação diferente. Você evolui o hardware e o compilador tem que ser completamente modificado também, né? Imagina você melhorar uma máquina VLW, introduzir alguma otimização nela e ter que revisar todo o processo de compilação, né? Porque qualquer mudança no hardware traz um conjunto de mudanças no compilador que é praticamente construir novamente todo o processo de compilação, porque todo o processo de compilação é extremamente dependente do hardware, né? Então, é necessário muito esforço, né, para fazer essas compatibilizações, né, na evolução do hardware, né, e na evolução do software. Tá? Acho que esse aqui é um dos pontos que talvez traga mais dificuldade na hora de escalar VLW, né? Acabam sendo máquinas muito específicas para tarefas específicas, feitas para obter bastante desempenho para aquelas aplicações e não com uma visão assim de escala, né? De repente de aumentar em desempenho para atingir outras funcionalidades. Não, talvez seja realmente focada em determinadas aplicações, para que dentro daquelas aplicações elas permaneçam em uso por bastante tempo, né? Para a gente não ter tantas alterações feitas em pouco tempo, tá? Acho que com isso aqui, pessoal, a gente teve uma visão geral, né, de VLW que sustenta aí um conjunto, né, de técnicas ali de exploração de paralelismo em software, tá? Eu acho que é importante. O foco, né, da gente ver isso na disciplina é porque a gente viu um arcabouço, né, de técnicas em hardware, né, dinâmicas, e agora a gente precisou voltar um pouquinho e ver agora técnicas mais voltadas para o software, né, e aí os livros acabam mostrando bastante VLW, porque foram as primeiras, né, que surgiram com esse intuito, né, por isso que a gente estuda. Bom, eu abro aqui a questionamentos de vocês, que o conteúdo da aula era esse, e fora exercícios que a gente certamente vai fazer sobre isso, o conteúdo a gente fecha aqui, tá? Dúvidas, turminha? Fiquem à vontade aí para perguntar. Essa estratégia VLW, ela vai na mesma ideia de ter um paralelismo ali entre as instruções, né? Não tem dependência, né?
A diferença é que ela, de fato, está executando ao mesmo tempo, né? A diferença fundamental de tudo que a gente tinha visto antes é que, por exemplo, antes a gente aplicava loop and rolling, né? A gente pegava, deixa eu abrir uma telinha aqui, em branco, ver se eu ainda tenho uma ferramenta de... Aqui. Antes a gente pegava, por exemplo, um código, né, de um loop. Vou fazer bem rapidinho aqui. Então, antes a gente pegava um trechinho de código, assim, que era um determinado loop. E a gente aplicou o loop and rolling nele para abrir o número de instruções, né? E a gente estudou escalonamento, mas a gente imaginou assim, bom, vamos nós mesmos fazendo o escalonamento aqui com a ideia de que talvez isso seja feito pelo software, talvez isso aqui seja feito pelo hardware de alguma maneira, mas a gente só estava tentando explorar o paralelismo, né, a partir do loop and rolling, mas sem olhar exatamente quem faria aquilo, né? Então a gente acabou fazendo um papel meio que de escalonador, né? E lá nas questões da prova, nós mesmos fizemos o loop and rolling e nós trocamos a ordem das instruções, só que baseado simplesmente em olhando assim, como que a gente melhora o desempenho tirando os stalls, né? Então é como se fosse um escalonamento, poderia ser estático ou poderia ser dinâmico. Desde que a gente conhecesse quantos stalls a gente teria entre as instruções, a gente só tentou reduzir aquilo. Mas a gente foi bem alto nível, a gente não falou quem ia fazer aquilo, né? Então, pode ser feito de forma dinâmica, tá? Ou seja, o próprio hardware tentar fazer escalonamento, que era o que a gente viu lá na máquina de Tomasuno, né? Ou seja, o software já deixar preparado e aí o hardware tentar explorar o paralelismo, né? Mas o melhor para esse tipo de situação, principalmente no caso dos loops, é que o loop and rolling a exploração do aqui, ó, por exemplo, vou fazer com fator 2, né? Aqui. A própria exploração aqui, ó, só o fato de eu abrir mais instruções, renomear os registradores e reduzir os ciclos, né, de atraso nas dependências, se fosse feito dinamicamente, ótimo, mas agora a gente vai ver uma forma de encaixar isso aqui em instruções que o hardware tem suporte. Então, a gente agora está imaginando isso aqui, ó, o seu hardware uma caixinha preta, tá? Vou imaginar ela to issue, tá? Então, vou imaginar ela que ela tem como se fosse dois fluxos. Dois fluxos. Um fluxo eu vou chamar um fluxo em azul, e um outro fluxo aqui que eu vou chamar, vou dizer que é um fluxo laranjado. E aí, só por questão mesmo da gente expor aqui, ó, vamos dizer que esse fluxo em azul sirva para loads e stores. E que esse fluxo aqui sirva para as outras, né? De tal maneira que o meu hardware foi agora dividido de tal maneira a permitir paralelismo. Instruções load e store podem andar em paralelo pelo fluxo azul, enquanto outras instruções podem andar aqui, caminhar pelo fluxo em laranja. Puxa, então é um hardware diferente do que a gente tinha antes, né? Ele é um hardware bem definido já, então agora eu vou ter que dizer que as instruções que vão entrar para ele não são simples, são instruções divididas aqui para esses dois fluxos. Aqui eu tenho que ter uma instrução azul, tem que ser um load ou um store, e aqui eu tenho que ter uma outra instrução. Apagou o meu azul aqui. De outro tipo. Então, agora eu vou ter que montar o meu programa, olhando ele agora depois do loop and rolling, talvez eu consiga, ó, pegar edges, esses edges aqui, e jogar para cá. Pegar esses ors aqui e também jogar lá nas laranjadas. E pegar todos esses loads e stores aqui, eu não estou olhando os dados, tá? Então, não sei se eles têm dependências ou não. Mas eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível. Só que eu estou fazendo isso antes de colocar no hardware, né? Então, a gente está fazendo isso em software. Né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui, o compilador fez. Depois que o compilador montou o programa, já com toda a distribuição das instruções,
é só colocar isso para executar nesse hardware aqui, que já tem suporte para esses slots aqui de instruções. Né? Então, é uma visão bem diferente, é uma visão oposta do que a gente tinha antes. Antes, o compilador fazia algumas alterações simples no código e jogava para o hardware, e o hardware de Tomasulo magicamente tentava resolver todos os conflitos, né? Aqui a gente não tem um hardware complexo, a gente tem um hardware extremamente simples, né? Com algumas replicações aqui só, para dar suporte, né, a to issue, for issue e assim por diante. Mas agora toda a complexidade ficou para o software, porque ele tem que montar a partir do programa original, ele tem que montar um outro programa, que é focado no hardware que ele tem disponível. Tá? Então, essa que é a ideia do Very Large, né, instruções, VLW. É um processador com instruções longas, muito longas, no caso. Né? Entendi. É bem diferente a ideia. Mas explora bastante paralelismo, né? E obtém bastante desempenho. Tá? IPC vai lá em cima. Né? E barata. Porque software é barato, né? Hardware é caro. Só não escala muito bem, né? Não escala muito bem para múltiplos issues, assim, uma máquina 5 issues já é uma máquina bem mais complexa, né? Então, aí aumenta muito a quantidade de issues, né? Ou seja, você deixa o hardware mais complexo e começa a ter ocupação baixa dos slots, porque também as dependências de dados continuam existindo, né? Então, começa a preencher poucos os slots. Então, não adianta aumentar muito o despacho múltiplo, né? Aumentar muito essa largura, porque vai começar a ter baixa ocupação dos slots, e o que acaba reduzindo o IPC, né? Derrubando o IPC, derrubando o paralelismo também. Mais alguma questão, turma? Mais alguma dúvida ou observação? Eu vou, terminando aqui, pessoal, vou colocar essa aula já disponível e vou fazer essa pesquisa que eu fiquei curiosa também sobre implementações atuais de VLW ou de sucessores de VLW, né, mas com base na mesma ideia, e posto para vocês depois lá no Moodle, tá? Eu acho que nós paramos por aqui. Deixa eu só parar de gravar e dar só uns recadinhos aqui. Interromper a gravação.